A gente conversa agora com o senador Oriovisto Guimarães, que é líder do Podemos no Senado. Senador, bom dia. Obrigada pela participação conosco aqui no Em Ponto. Seja muito bem-vindo. Convite feito pela Marina Franceschini. Primeira pergunta é dela. Obrigada, Cecília. Líder, bom dia. Agradecendo sua participação aqui também. Líder, eu queria falar um pouco sobre governabilidade, porque o governo sofreu derrotas importantes na Câmara e uma dessas questões vai ser analisada agora pelo Senado, que é a questão do decreto que altera pontos do marco do saneamento e, pelo visto, vai ter outra derrota aí no Senado também. Como é que o senhor avalia a governabilidade? Bom dia, Marina, bom dia, Cecília, bom dia aos nossos telespectadores. Olha, eu sou um senador independente e que tive muita boa vontade com o governo Lula, votei favoravelmente a PEC da transição. Me lembro que ele pediu lá atrás 1 trilhão, era o que ele queria 250 bilhões por ano para gastar fora do teto. O Congresso concedeu apenas 145 bilhões, o que não é pouco dinheiro, mas me preocupa muito os sinais de retrocesso que eu observo nesse governo. No início a gente tem boa vontade, porque o governo teria que mostrar o que veio. Então agora já se passaram praticamente 5 meses e a impressão digital, o espírito, a lógica desse governo está posta. E o que é que a gente percebe? Reestatizar a Eletrobras é uma agenda muito ruim, vai contra o próprio governo. Ele tem 40% do capital. Quando ele faz isso, o valor da ação cai. Ele leva o maior prejuízo. Os trabalhadores que investiram levam prejuízo. Então, muito ruim. Marco do saneamento. Nesse tempo que nós aprovamos o marco do saneamento, já foram investidos 80 bilhões da iniciativa privada. Mexer nesse marco, que está sendo um sucesso, significa dizer para as crianças descalço, que andam em esgoto de céu aberto, que vai continuar a mesma coisa que era lá no passado. É triste. Flexibilizar lei de estatais. Terrível. Isso foi a base do escândalo do Petrolão, colocar políticos lá dentro. O DNA desse governo me parece colocado muito claramente. É a filosofia do gasto é vida. Só penso em gastar. Não vejo medidas para economizar. Banco Central, as críticas ao Banco Central, absurdas. O Lula, em 2003, manteve os juros acima de 13,75 por 4 anos. E o presidente do Banco Central era Henrique Meirelles e era de livre nomeação e demissão do presidente, e ele o manteve por 8 anos. Mudanças na lei de responsabilidade fiscal, nesse arcabouço, empréstimo para a Argentina. Então, tudo isso cria um clima muito ruim lá no Congresso. Por mais que se tenha boa vontade com o governo, fica difícil apoiar pautas como essa. Então, eu vejo a governabilidade dependendo muito do que o Lula fala. Assim como no tempo do Bolsonaro, dependia muito das coisas que ele dizia. Acabou perdendo uma eleição porque falou o que não devia, não é? Então, eu acho que nós estamos, infelizmente, depois de 5 meses, indo por um caminho de governabilidade não muito bom. Senador Oriovisto, é uma fala bastante enfática que vem do senhor, ainda mais depois da Padilha que a gente escuta ali, mencionando que Lula é o Pelé da articulação política. No entanto, ontem a gente viu muitas análises dizendo o seguinte: ele pode até ser o Pelé, só que o Pelé, sem ter um time inteiro para ajudá-lo a fazer o gol ali na frente ou botar as bolas boas para frente, fica complicado. O senhor avalia que, de fato, o presidente está tentando fazer um jogo sozinho? O que estaria faltando para que, de fato, a governabilidade caminhe de forma eficiente? Olha, Cecília, o Pelé tem chutado muito bola fora, viu? Nem na trave tem acertado. Você veja, por que ir até a China e falar mal dos Estados Unidos? Se você vai atender bem o seu primeiro cliente, que é a China, você não precisa se indispor com o seu segundo maior cliente, que é os Estados Unidos. Claro que tem problemas da máquina toda que ele montou, 37 ministérios, que também é uma volta ao passado, não é funcional, é uma coisa grande demais.
Eu sinto que o nosso Pelé quer voltar a 2003. Não dá para voltar a 2003. O mundo mudou. Você veja, em 2013 você tinha lá o boom das commodities. Hoje você tem a guerra da Ucrânia, criando dificuldades, né? Não é só a equipe do governo, é a própria ação do Pelé no comando do time que não está boa. Líder, e o arcabouço, hein? Está sendo discutido, claro, na Câmara dos Deputados, vai ter alteração, a gente sabe que sim, mas como é que está o clima para a votação disso aí também no Senado, já pensando, né, no próximo passo? Veja, Marina, claro que nós queremos aprovar um arcabouço fiscal, claro que isso é extremamente importante e nós pensamos, antes de tudo, no país e não na política, não é? Mas eu só posso falar, nesse momento, do arcabouço conforme ele foi mandado do Ministério da Fazenda para a Câmara dos Deputados. A versão do deputado que está relatando, que é o deputado Cláudio Cajado, essa eu não tenho ainda, ele promete para amanhã. Amanhã veremos o que ele vai mudar. Na redação que veio do Ministério da Fazenda, eu fiz um estudo profundo desse arcabouço. Olha, eu constatei 14 inconsistências graves, 14. E mandei isso, inclusive, para o relator lá na Câmara, porque tudo que ele já puder consertar fica mais fácil quando chegar lá no Senado. Eu vou citar para vocês apenas 3, porque as 14 não haveria tempo hábil para mim citar. Mas olha aqui, problemas sérios nesse arcabouço, como saiu do Ministério da Fazenda. Flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal. Diz que se não cumprir a lei, tudo bem. Não é assim. Você não faz uma lei e não escreve na própria lei que essa lei pode não ser cumprida. Aí é melhor não fazer a lei, não é? Libera do teto de gasto todo o resto a pagar. Ou seja, aquelas contas que ficam de um ano para pagar no outro não contam como despesa do ano seguinte. Sabe quanto significa isso? 255 bilhões de reais. Terceira e última que eu vou citar por causa do tempo. Lembra que nós fizemos a PEC da transição, que eu já falei aqui hoje, que nós liberamos 145 bi? Pois bem, nessa PEC está escrito com todas as letras que esse 145 bi é apenas e tão somente para o ano 2023, que era para pagar a Bolsa Família, essa coisa toda que estava lá. Fosse um candidato, fosse o Bolsonaro que ganhasse, fosse o Lula, nós teríamos liberado da mesma maneira, porque os dois prometeram tudo, não é? O que acontece? O governo pega e junta esse 145 bi para projetar as despesas futuras. Ele não pode fazer isso. Isso é contrariar com uma lei complementar uma coisa que está na Constituição. A Constituição, porque foi uma PEC, é só para 2023. Quando ele junta esse 145 na base de cálculo, ele aumenta os gastos até em 2023, até 2026, em 503 bilhões. Só nessas duas coisinhas que estou te falando aqui, tem 755, quase 800 bilhões fora do teto. Olha, isso parece brincadeira. Não é assim que se conversa com o Congresso. Essas coisas vão ter que ser corrigidas. Em conversa com o Congresso, senador, o senhor é titular da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que vai analisar também em breve o nome de Gabriel Galípolo e de outras indicações do ministro Fernando Haddad para o corpo ali diretivo do Banco Central. Como é que o senhor recebeu aí esses nomes de ontem? O que o senhor já está vendo de bastidores com relação a essa indicação desses nomes? Olha, não vejo que tenhamos ou que venhamos a ter qualquer problema na aprovação desses nomes. Um é funcionário de carreira, pouco conhecido, o outro é mais conhecido, é o caso do Galípolo, mas as únicas questões que, por exemplo, eu quero muito arguí-lo é sobre artigos que ele assinou com o André Lara Rezende sobre a MMT, Modern Market Theory, né, Money Theory, que é essa coisa que é bastante heterodoxa, que diz que o governo pode emitir até um certo tanto que não vai ter inflação. Obviamente que isso não é uma teoria séria.
e eu quero muito saber as convicções dele a respeito desse assunto. Mas, de um modo geral, ele tem um bom currículo, ele não é só um teórico, e acho que está fazendo um papel importante, e até tem um pensamento discordante lá dentro do Banco Central. É salutar, é bom que tenha, de forma que eu não vejo, assim, nenhum problema. Só um detalhe que a imprensa ainda não falou, que é o seguinte: comenta-se muito que ele vai ser indicado para o futuro presidente do Banco Central. Acho isso muito bom, porque ele vai ter um compromisso conosco lá na CAI. E nós vamos observá-lo nos próximos 2 anos. E se ele não cumprir tudo que ele vai falar conosco lá na CAI, daqui 2 anos ele vai passar por lá de novo para poder ser indicado para o Banco Central. De forma que eu acho que ele vai ser aprovado, mas ele vai ter muitos senadores olhando o dia a dia dele. Espero que ele seja bem sucedido para que daqui a 2 anos a gente possa aprová-lo também para a presidência do Banco Central. Senador Oriovisto Guimarães, lhe agradeço muito pela participação aqui conosco. Viu? Um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado a vocês. Obrigada. Até já, Marina.